Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de nós falarmos de versículo por versículo. E hoje vamos caminhar por um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Um versículo pequeno, mas que carrega uma mensagem profunda sobre cuidado, sobre direção e sobre confiança. E esse versículo está em Salmo 23:1, e o versículo diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Foi Davi quem escreveu essas palavras, e isso é bastante interessante, porque antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. Ele sabia exatamente o que um pastor fazia, e é por isso que ele usou essa imagem para falar sobre Deus. Na primeira parte diz: O Senhor é o meu pastor. Essa frase fala sobre relacionamento. Não é apenas dizer que Deus existe, é reconhecer que Deus cuida. Um pastor conhece as suas ovelhas. Um pastor protege as suas ovelhas. Um pastor guia as suas ovelhas. Ele procura quando uma ovelha se perde. E quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor, ele está dizendo algo muito pessoal. Ele não fala apenas de Deus. Ele fala de um Deus que caminha ao lado dele. O pastor, ele guia o caminho das ovelhas. Uma ovelha sozinha se perde com alguma facilidade. Ela não enxerga longe. Ela depende do pastor para encontrar o caminho. E espiritualmente acontece algo bem parecido. Muitas vezes não sabemos qual direção seguir, mas quando nós confiamos em Deus, Ele se torna o nosso guia. A segunda parte do versículo já diz: Nada me faltará. Essa frase não significa que nunca teremos dificuldades. Davi enfrentou muitas dificuldades. Ele passou por perseguições, passou por guerras, momentos de grande sofrimento, mas mesmo assim escreveu: Nada me faltará. O que ele queria dizer? Que Deus sempre supre aquilo que realmente nós precisamos. Às vezes, nós pensamos que precisamos de muitas coisas, mas Deus sabe exatamente o que é essencial. Por isso, Ele cuida, por isso Ele sustenta e Ele fortalece. Talvez não recebamos tudo que nós queremos, mas Deus sempre provê aquilo que precisamos para continuarmos. Quando alguém entende que Deus é pastor, pode ter certeza que a ansiedade diminui, porque a vida deixa de depender apenas da própria força. Exatamente. Quando a gente entende que Deus é o nosso pastor, a nossa vida deixa de depender apenas da nossa própria força e passa a depender do cuidado de Deus. Caminhar com o pastor traz segurança. Uma ovelha perto do pastor, ela se sente segura e está segura. Mesmo que o caminho passe por alguns lugares difíceis,
mesmo que existam desafios, a presença do pastor traz tranquilidade. E a presença de Deus traz essa mesma segurança. Para a nossa aplicação prática de hoje, nós podemos tomar aí 3 atitudes bem simples. Primeiro, a gente pode e deve reconhecer Deus como pastor da nossa vida. Segundo, a gente deve confiar que Ele conhece as nossas necessidades. E terceiro, nós precisamos caminhar próximo dele todos os dias. Bom, agora então vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer essa oração como quem deseja caminhar todos os dias ao lado do pastor. Pai, obrigado porque o Senhor cuida de mim. Mesmo quando não entendo todos os caminhos, mesmo quando a vida parece incerta, mesmo assim, eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Ajuda-me, Pai, a confiar nesse teu cuidado. Guia os meus passos, protege a minha caminhada. Eu te peço, meu Pai, ensina-me a viver com segurança, com aquela segurança de quem sabe que o Senhor é o meu pastor. Em nome de Jesus. Amém. Se hoje você precisa de segurança, se nós precisamos de segurança, né? Nós precisamos lembrar: o Senhor continua sendo o nosso pastor. Tenha o resto de uma terça-feira abençoada. E se Deus permitir, eu te espero aqui amanhã para nós enfrentarmos juntos mais uma das perguntas que a fé enfrenta. Um forte abraço. Fiquem com Deus.